Investir R$ 1.000 por mês, porém em 13 ações e 9 FIIs, é um investimento burro? Olha, eu não vou dizer que é burro, mas isso pode comprometer sua rentabilidade, porque pare e pense comigo. Veja, se você tem 13 ações e uma delas cai muito, e outra também, duas ou até três na carteira, como que você vai abaixar esse preço médio só tendo R$ 1.000 por mês para aportar? Se você tiver um número mais enxuto, você consegue concentrar mais ali o seu preço médio e aumentar a sua rentabilidade. Então, com pouco dinheiro para aportar, não estou dizendo que R$ 1.000 é pouco, é a realidade da minoria ainda dos brasileiros. Mas com R$ 1.000 não dá para ter muitas ações, R$ 1.000 por mês. Você não vai conseguir ali ajustar a sua rentabilidade. Esse é o grande ponto. Usei minha reserva de emergência em ações, não fez bem, está correndo um risco muito elevado. Cartão de crédito pode ser reserva de emergência? Até pode, em situações de vida ou morte, quando você precisa salvar a vida da sua família, por exemplo, ou de um parente próximo ou de um amigo muito próximo. Mas o fato de o cartão de crédito poder ser utilizado para isso não afasta a necessidade de haver uma reserva de liquidez. Porque cartão de crédito é dívida, reserva de liquidez não. Então uma coisa não afasta a outra. Não corra riscos elevados. Só vence efetivamente no mercado quem é sobrevivente, não quem consegue as melhores taxas no curto prazo. Eu mostrei num vídeo, por exemplo, que o Barsi conseguiu uma taxa de rentabilidade nesses 53 anos inferior a 20% aproximadamente, que nem é algo super excepcional, mas ainda assim o tornou bilionário. A sobrevivência é o que importa. Você acha que fundos imobiliários são uma renda fixa? Não, de maneira nenhuma, mesmo os de papel. Você pode falar assim, mas os de papel, eles possuem no seu portfólio títulos de renda fixa. Sim, só que são títulos de renda fixa que rendem muito mais do que uma renda fixa do varejo, muito mais. E com isenção de imposto de renda. Então é bem diferente. Não podemos ter desonestidade intelectual ao fazer comparações. E o risco é de renda variável. Afinal de contas, as cotas se movimentam no mercado. Acredita que em algum momento podem falir? Acho muito difícil, porque os fundos imobiliários têm dificuldade de alavancagem. Sem dívida, você não tem como quebrar alguma coisa. Como que você quebra um imóvel, né? Se a despesa dele é manutenção? É difícil quebrar fundo imobiliário, tá? Até agora não aconteceu. Agora, diferente é a situação dos REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários norte-americanos. Na verdade, não são fundos, eles são empresas e que podem se alavancar. Os REITs aí sim podem quebrar, porque eles podem tomar dívida. Então há essa peculiaridade dos fundos imobiliários. Eles têm essa segurança, essa antifragilidade contra falências, porque são fundos que não podem ficar tomando dívida. Sem dívida, mesmo que você tenha dificuldade de fluxo de caixa, como é o caso do HCTR11, do TORD11, o fundo não quebra. Então é assim que funciona, ao menos por enquanto no mercado de fundos imobiliários. O preço dos ativos irá cair quando oficializarem o imposto sobre dividendos? Será oportunidade? É praticamente certo, nunca há garantia, mas é praticamente certo que, em havendo essa tributação, os ativos cairão. Isso não está no preço, porque há uma dificuldade extrema de trazer de volta a tributação dos dividendos, que foi extinta junto ali do Plano Real, em 95. Portanto, vai haver volatilidade. E se será uma oportunidade? Depende. Depende do quê? Vamos colocar aqui a extinção do JCP. O JCP, ele gera um benefício fiscal às empresas. Então, colocando aqui uma conta de padeiro, se esse benefício fiscal é de 10% para as empresas e as ações caem 15%, há uma oportunidade. Mas é de 10% as ações caem 5%, não tem oportunidade por conta disso. VEG3 é bolha? Eu não acho que seja uma bolha. Veja, a empresa, nos últimos anos, está crescendo o seu lucro a uma taxa de 30% ao ano e ela costuma negociar a um índice preço-lucro, ou Price Earnings, de 30 vezes. Portanto, isso é uma proximidade do preço justo segundo o indicador do Peter Lynch. Agora,
Veja, ela está cara? Pode até ser, mas você falar que é uma bolha teria que ser algo assim absurdo a ponto de a empresa negociar ao dobro do que ela vale, pelo menos. Então ela está muito próxima do preço justo, ela precisaria estar valendo algo em torno de R$ 80. Isso sim seria uma bolha. Não é o caso na minha visão. O preço importa para pequenos aportes? O preço individual do ativo que você já quer comprar? Não. Não importa para aportes ali de R$ 500 até R$ 1.000, eu diria. Agora, o preço importa em termos estruturais. Você ficar pagando para comprar bolsa a qualquer preço quando a bolsa está muito cara, e não é o caso atual. Bolsa cara aconteceu em 2019 e começo de 2020, não é o caso atual. Afora esse caso estrutural de ciclo, com pequenos aportes você não tem que ficar ali se preocupando com preço teto. Essa que é a grande verdade, ainda que seja dura de aceitar. Por que não investe em fundo imobiliário? Olha, eu criei uma carteira de fundos imobiliários, já passou dos R$ 100.000, lá na área de membros, associado ao Mirai ou superior. E para fins de backtest. Mas eu não investi até então, além dessa carteira de backtesting, por uma questão de situação atual nos investimentos, no sentido de eu não precisar da renda mensal nesse momento e pela minha idade e porque ainda estou bem ativo no meu trabalho. Agora, conforme for havendo ali a necessidade de renda mais recorrente, pode ser que eu venha sim se posicionar em fundos imobiliários com a parcela da minha carteira. Isso vai acabar se tornando uma realidade. E os fundos imobiliários ainda precisam se provar um pouquinho no tempo também. E aí a gente vai devagar. A partir de qual capital vale a pena começar a investir no exterior? Não existe uma regra para isso. Tá? Investir no exterior, diretamente no exterior, tem os seus custos. Você tem taxa cambial, que vai ser de no mínimo 1%. No mínimo. Então esse 1% você já está perdendo de rentabilidade. Então se a sua rentabilidade esperada era de 15% ao ano, vai para 14%. Entendeu? Então tem esse custo. Então só vale a pena para investidor de longo prazo, nunca para trader. Você tem o IOF na conversão, que é 0,38, então é 1 mais 0,38, que você já perde de início, certo? Então o ideal é para quem já tem um capital um pouco maior. Ficar perdendo dinheiro ali no começo com pouco capital não faz muito sentido, ainda mais com corretagem que muitas corretoras cobram. Então eu costumo dizer ali 50, 100 mil reais, mas não existe uma regra, isso aí você que vai decidir.